Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Fala, meu povo, sejam todos bem-vindos à nossa primeira live, onde nós vamos falar, nosso primeiro convidado, né? Nós vamos ter um convidado mais que especial hoje aqui. Convidada, Mary. Vocês vão conhecer uma mulher que ela tem o maior... Ela começou... Vocês vão conhecer a história dela, não vou ficar dando spoiler aqui não. Mas é uma mulher incrível. Essa semana nós estamos falando sobre como transformar ideias em negócios. Então, se você está chegando, bora chamar todo mundo para entrar aqui. E nessa semana a gente vai trazer muito forte essa ideia de como transformar ideias, como entender teu feeling de olhar uma oportunidade e transformar isso num negócio rentável. E hoje é o nosso primeiro encontro com convidados aqui e vocês vão conhecer a história de alguém que fez algo incrível. A história dela é incrível, você vai saber mais a fundo. É uma mulher. Você que é mulher, então já chama a mulherada. Fala assim, ó, amiga, se você tem um negócio, uma ideia e quer transformar em negócio, bora correr. Você que é homem também, que tem um negócio, tem uma ideia e quer transformar isso em um negócio rentável. Essa semana a gente vai falar muito, mas muito sobre isso. Não vai fazer sentido você não ter um negócio, não transformar nenhuma ideia sua em algo rentável, um negócio que vai te trazer um retorno. Sejam todos bem-vindos. Bora mandar aquele aviãozinho para a galera chegar aqui. Manda pelo menos para 50 pessoas. Deixa eu mandar aqui. Vamos avisar todo mundo. Vamos quebrar o algoritmo do Instagram. Já estamos com 1.200 pessoas. Bora quebrar esse algoritmo aí e arrebentar aqui hoje, hein? Quero ver muita energia aqui nesse lugar. Eu sei que vocês estão aqui. Se vocês estão aqui, porque vocês estão caçando algo e as respostas vocês vão encontrar. Quem busca, encontra. Boa noite, Fabião. Vou começar a falar o nome de vocês aqui. Aí o que você vai escrever? Você vai falar assim, ó, hashtag eu sou MDT. Você coloca hashtag eu sou MDT. Depois que você enviar para pelo menos umas 40 pessoas aí o aviãozinho, você coloca assim, ó, hashtag eu sou MDT. E nós vamos fazer essa semana essas lives com empresários, com pessoas que hoje estão muito bem na onde estão, que começaram como você, que muitas vezes está começando um negócio, ou você que ainda é CLT. Então a gente vai escutar histórias das mais diversas, para você entender que tudo é possível, que você vai conseguir fazer o teu negócio, você vai conseguir construir, você vai conseguir em um curto espaço de tempo rentabilizar. Você vai construir essa renda, você vai construir algo que você precisa para você conseguir chegar onde você tem que chegar e alcançar liberdade financeira e liberdade geográfica. Bora! Fala, Wendel, seja bem-vindo, amigo. Seja bem-vindo, Anne, Adriana. Vocês que estão chegando aqui, manda a hashtag eu sou MDT. Felipe, o que é eu sou MDT? Eu sou o mordomo do tempo. Você recebe todo dia 24 horas e você está gastando ou você está investindo? Você está sendo mordomo desse tempo ou não? Seja mordomo e não escravo. Os dois vivem na mesma casa. Um desfruta, o outro não. Então, não seja escravo. Seja mordomo do tempo que Deus te deu. Boa noite, Michela. Boa noite para todos que estão entrando aí. Milton, seja bem-vindo. Bora chamar a galera. Então, hoje vai ser o nosso primeiro encontro e vai ser uma mulher. Quem vai falar com a gente hoje aqui é uma mulher de muito sucesso. E eu vou chamar ela aqui e bora pra cima, bora começar. Deixa eu chamar ela aqui. Meire, você tá aqui? Aê! Hashtag eu sou MDT, mordomo do tempo. Fala, dona Meire, seja bem-vinda. Oi, Felipe, boa noite. Que prazer participar aí com você e com o seu público. Estou honrada. Massa demais. Gente, olha que mulher chique. Que mulher bonita, que mulher estilosa. Então, eu quero que você já comece a pegar as chaves e os códigos aqui da beleza. Uma mulher empreendedora, uma mulher que empreende no nível que a Mary, meu amigo, você não faz ideia do que é isso. Você vai conhecer hoje a história dela. E, Mary, é um prazer ter você aqui comigo. Muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui explicando e falando um pouquinho da tua história, daquilo que você viveu para chegar onde você chegou. Para quem não sabe, quem aqui é de São Paulo e quem não é de São Paulo também, quem aqui já foi no bairro do Morumbi? Bairro do Morumbi
é um dos bairros mais nobres de São Paulo. E a nossa amiga Meire, ela tem um negócio, nada mais, nada menos do que o maior salão de beleza do Morumbi. Então, meu amigo, eu conheço alguns salões lá, eu sei que para ser maior do que qualquer outro tem que ser grande, tem que ser muito grande. E a Mary, ela é uma mulher de sucesso, ela conquistou tudo isso com trabalho, com insights, com ideias, ela aproveitou, pegou as oportunidades, ela fez, teve, claro, os seus momentos difíceis, e hoje você vai conhecer a história dessa mulher que fez tudo isso para hoje conseguir estar aqui e poder inspirar você que está começando, você que ainda não tem um negócio, você que vai começar a pensar em criar e transformar a sua ideia em um negócio rentável. Então, pega o caderno, pega o cafezinho, deixa no cantinho, coloca o seu pé na areia, meu amigo, e já começa a anotar que a gente vai começar a soltar a partir de agora. 1, 2, 3, valendo! Bora lá! Boa noite, Felipe. Bom, para quem não me conhece, eu sou Meire Carriel, eu sou hairstylist e empreendedora, empresária, né? Eu atuo na área da beleza há mais de 20 anos. Vou fazer um resumo rápido, tá? Comecei realmente, como todos, né, como cabeleireiro. Trabalhei muitos anos numa grande empresa e eu acho que foi muito importante, porque isso me deu muito know-how. O que eu fiz? Só que eu acho que já, mesmo quando eu era funcionária, Felipe, eu já tinha uma visão empreendedora. Eu era uma funcionária, eu era cabeleireira e eu já tinha uma equipe, eu já tinha os meus assistentes, eu comecei com um, com dois, e no meio, assim, eu já tinha 6 assistentes. Então, eu sou uma mulher que eu acredito muito em equipe, eu acredito em time. Bom, pera um pouquinho, Meire, pera. Vamos um passo antes. Vocês já estavam falando, você já é uma mulher de sucesso, já tem 20 anos de sucesso. O que que acontece? Essa galera aqui, eu quero dar primeiro as boas-vindas para o público da Meire que está chegando, que vocês sintam-se amados nesse ambiente aqui, que vocês sintam-se queridos, que Meire, você sinta-se à vontade. Se quiser tirar o sapato, se quiser ficar descalço, fique à vontade aqui na sala, que aqui a gente não tem isso, não tem nenhum tipo de dificuldade. Eu quero que você sinta bem aqui. E eu quero que você traga para essa galera como começou esse negócio de a Meire mexer com beleza. Você era adolescente, você era jovem, na tua juventude, que você é uma mulher jovem, né? Mas no começo da juventude, como é que foi isso? Você inspirou em alguém? Felipe, a história começou realmente. Bom, vou recomeçar, gente. Eu já vi que tem clientes minhas aqui, eu vi a Anne Guetta, eu vi a Miriam, eu já vi Sejam outras todas clientes bem-vindas. aqui, várias outras pessoas aí que eu já vi. Boa noite, minha turma e a turma do Felipe. Eu sou do interior do Paraná, na verdade. Eu sou de uma cidadezinha muito pequenininha. Quando eu saí de lá, tinham 5 mil habitantes. Hoje já tem um pouco mais, 13, 14. Então, Uau! eu sou de uma cidade muito pequena, relativamente assim, onde todas as pessoas se conhecem, né? Porque é da família tal com a família tal, enfim. E eu vim para São Paulo com 15 anos passar férias. Eu vim na casa de uma tia. Eu vim passar férias no final de ano, que a minha tia morava em São Paulo, a irmã do meu pai. E eu tinha 2 tias, uma irmã do meu pai e uma irmã da minha mãe que morava em São Paulo. Cara, quando eu cheguei em São Paulo, Felipe, eu fiquei deslumbrada, assim. O negócio entrou dentro de mim de uma tal forma que naquele momento eu acho que eu já tive uma chave virada, sabe? Eu falei, que é isso? Eu vi aquele monte de carros, aqueles. Lá na minha cidade não tinha farol, né? Não tinha semáforo. Eu não sabia o que era. Não tinha mesmo. Que Aí, massa! cara, aí eu ficava sem entender aquele movimento gigante. Aí eu falei pra minha tia, eu falei, tia, eu quero ficar em São Paulo, eu não quero mais ir embora, eu não quero mais ir embora pro interior. Aí foi, claro, né, um conflito também familiar, que a minha mãe não queria deixar, eu era muito nova. E Quantos aí anos você tinha nessa eu tinha época? 15 anos. Eu tinha 15 15 anos. anos! 15 anos. Uau! Eu era menor de idade, mas foi uma coisa, assim. E aí a gente conversou, minha tia conversou com ela, e a gente conversou, falei, não, só vou ficar um tempo, me deixa terminar. Aí as condições eram, eu tinha que terminar de estudar, né? Você não pode ir, porque você tem que terminar de estudar. Eu continuo, ela mandou todas as minhas documentações, continuei estudando, mas também, eu também acho que eu já era uma pessoa de muita atitude. Naquela época, era mais fácil você arrumar emprego, né? Aí eu lembro que eu fui fazer a matrícula na escola com a minha tia, eu passei, tinha um comércio que era uma loja de fotografia.
O Manuel. O Manuel é meu amigo até hoje, gente. O Manuel Rodrigues. Aí tinha uma loja de fotografia e estava escrito assim: contrata-se balconista. Claro que eu fui lá na hora, né? Eu falei, putz, pra eu ficar em São Paulo, minha mãe tem as condições, eu tenho que trabalhar. Menor de idade naquela época não tinha problema, entende? Aí fui lá, aí tinha um funcionário lá, ele falou assim: o dono não está, você vem amanhã fazer uma entrevista às 8 da manhã. 8 da manhã eu cheguei lá na porta, tinha duas meninas na minha frente. Com 15 anos de idade? Com 15 anos de idade. Aí tinham duas meninas na minha frente, aí eu não entendi nada. Eu falei assim: não, mas ele vai fazer a entrevista comigo. Tipo, o que vocês estão fazendo aqui, né? Ainda me achando, né? E... Certo. Aí elas falaram, eu vim para entrevista. Peraí, só que eu tô arrumando o fone. Eu vim para entrevista e ele entrevistou. É que o meu Tá dando pra escutar legal. Tá dando pra escutar? Legal. Então tá vindo massa agora. que tava descarregando meu fone. Aí eu tinha duas meninas na minha frente, fizeram a entrevista. E eu assim, tipo, sem entender, não, ele combinou comigo, né? Mas aí a conclusão era, passei pela entrevista, você acredita que eu fui contratada na hora? Eu acho que foi mais pela simplicidade. Porque ele perguntou se eu tinha experiência, eu não tinha. Você já tinha trabalhado com isso? Não, eu não tinha. Mas assim, da forma mais natural possível. Aí eles mandou chamar minha tia foi. Aí eu expliquei, falei, eu cheguei do interior do Paraná, eu sou assim, lá eu já fazia uns trabalhos de babá, né? De babá, assim, de algumas crianças de interior, né? Aí, mas em São Paulo, essas experiências eu não tinha. Conclusão, comecei a trabalhar com o Emanuel. Por que eu cito o nome dele? Porque hoje ele tá na Bahia, ele continua sendo fotógrafo e ele é meu amigão. Ele vem para São Paulo, ele fica na minha casa. Nós nunca perdemos o contato. Aí pronto, minha tia interferiu lá, arrumou tudo, comecei a trabalhar no dia seguinte, me matriculei, aí comecei a trabalhar com o Manuel, era foto, eu trabalhava como balconista, já comecei a fazer, aí ele fazia outros trabalhos nos finais de semana, ele fazia na época, era casamentos e formaturas, tinha muitas dessas coisas, né? Aí ele já me chamou para ser cameraman dele, porque ele não tinha uma equipe muito grande, ele já me ensinou a segurar a luz, eu já segurava, aí todos os finais de semana eu já ganhava dinheiro extra. Eu tinha o meu salário e sábado e domingo eu já tinha salário extra, que eu era um cameraman dele, né? Uma cameraman. Trabalhava com ele, beleza, continuei trabalhando, estudando. Aí aos 18 anos de idade, aí, tipo, eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa, né? Diferente. Eu queria fazer faculdade na época e aí eu não tinha tempo e não tinha dinheiro. Porque como que eu ia fazer uma faculdade de 5 anos? Aí foi um momento assim que eu decidi sair da loja, que era gostoso, tá? O trabalho era divertido, né? Eu era balconista, a gente se divertia nos finais de semana, eu conheci muitas coisas através dele, né? Nos casamentos. Então eu tive acesso a muita coisa legal também, que eu estava trabalhando, mas eu estava visualizando tudo. E aí uma palavra que você falou, deixa eu te interromper só um minutinho, Meire, me perdoa, mas você falou uma palavra-chave, você teve acesso e você viu. A partir do momento que você viu, você já tomou posse daquilo, né? Você já mentalizou aquela parada. Foi isso? Foi exatamente isso. Exatamente isso. Primeiro, quando eu cheguei em São Paulo, que eu visualizei São Paulo, eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. E foi isso mesmo que eu coloquei na minha cabeça. Eu falei, é isso que eu quero e é aqui que eu quero construir a minha vida. Beleza. Comecei a trabalhar com o Manuel, eu tive acesso realmente, né? A isso, porque eu tive acesso a casamentos milionários. Ele fazia casamentos grandes para as pessoas, contratava uma equipe. Eu estava lá dentro, inserida. E aí começou, né? Só que quando eu tive 18 anos, aí eu já tinha terminado o terceiro ano do colegial, eu falei, putz, que faculdade, quero fazer. Na época eu queria fazer moda, aí fui ver moda, aí eram 5 anos, aí eu fiz meu planejamento lá, não dava pra. Não dava. Aí eu falei, eu preciso fazer um curso, né? Eu preciso, de uma certa forma, começar a construir minha vida, eu preciso ganhar mais dinheiro. Aí eu fui no Senac. Por indicação de algumas pessoas, me falaram, né? Também eu não conhecia, também me falaram, vai no Senac, o Senac tem muitos cursos legais. Aí eu fui pro Senac. Uma gama de cursos.
Pra mim, vou ser mais sincera, eu não tinha ainda a decisão de ser cabeleireira. Apesar de ter uma tia cabeleireira na família, que a minha tia, ela era linda. Ela educou 3 filhos, ela tem 3 filhos engenheiros. E ela tinha um salão pequenininho de bairro, mas ela era linda. Ela tinha um cabelo ruivo, um olho azul, as unhas longas, assim. Então, ela era muito bonita e ela era provedora. Eu acho que o inconsciente também ali já pegou. Mas eu não queria o que ela fazia. Ela tinha um salão muito pequeno no bairro, ela trabalhava com um público um pouco diferente, assim, né? Uhum. Mas foi a ponte. Aí eu fui para o Senac, pesquisei todos os cursos. E dentro deles eu escolhi cabeleireiro. Tinha lá de massagista, esteticista, culinária, moda, cabelo. De novo, eu fiz meu planejamento, era o curso mais rápido, que era só de 1 ano, e os outros demoravam 2 anos ou mais. Eu falei, cara, eu vou começar nesse aqui, a minha tia tal, bem-sucedida, ela tá educando os filhos dela, os meninos já estudam em colégio particular, vou para esse segmento. Aí eu peguei a minha rescisão, que eu trabalhava com o Manuel, né, pedi as contas, eu falei, faz um acerto aí comigo. Aí ele fez um acerto, eu peguei a minha rescisão, planejei e fui fazer o curso. Mas assim, quando eu fiz a primeira semana, eu já me apaixonei. E ainda estava só na teoria. Ainda estava só na teoria. Ali eu tive palestras importantes, matérias importantes que fizeram mudar o mindset mesmo. Eu falei, uau! Ali eu estudei sobre ética. Teve uma matéria que marcou muito a minha vida, foi relações interpessoais, que dentro do Senac, na grade, naquela época tinha, né? Na grade tinha isso. E era um negócio que eu falei, gente, eu sou tão jovem, tô tendo acesso a isso. E eu pirei mesmo. Aí eu me entreguei, fiz esse curso. Antes de concluir o curso, já mandei currículo. Vocês peguem, enquanto a Meli tá falando, vai pegando as chaves e os códigos e vai colocando aqui nos comentários. Olha só, antes de concluir o curso, a gente já falou, ela falou de ambiência, ela falou de acesso, de mentalização. Ela tá falando que antes de concluir, ela não esperou o sistema, o processo do sistema. Ela foi fazendo antes, ela foi se antecipando. Isso tem um nome, e a Meli acho que já ouviu falar, isso chama antevisão. O que é a antevisão? É você calcular e você dar passos na frente, é como se você estivesse jogando xadrez, você antecipar a jogada do adversário. Então, ela já viu que ela estava ali, ela tinha feito a rescisão, ela mandou o currículo sem ter o diploma e a formação, e as coisas foram muito fortes, foram acontecendo de uma forma incrível, pelo que nós estamos escutando. Vamos lá que daqui a pouco sai a pipoca, Mê. Tá muito bom isso aqui. Felipe, o Felipe foi muito bom. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu mandei meu currículo, mas na cara e na coragem. Eu estava ainda no meio do meu curso. Apareceu lá na porta do Senac assim, ó. Eu lembro até hoje. Cheguei lá, tinha uma folha. Contrata-se estagiário. Aí eu fui lá na diretoria, perguntei como é que funcionava, né? Aí eu fui lá na diretoria do Senac e perguntei assim, como é que funciona isso e não sei o quê? Daí eles falaram, algumas empresas contratam alunos do Senac, quando já estão na prática, Mas, aquela empresa que estava lá, eu dei uma pesquisada nela, ainda não queria. Aí, passando lá na Berrine, eu lembro até hoje, passando na Berrine, eu vi lá de novo uma outra placa já nesse salão, que era o escritório. Contrata-se cabeleireiros. Vai eu com a cara e com a coragem. Não nem currículo montar. Fui lá e perguntei como é que fazia, né? Como é que fazia para se inscrever. E você estava trabalhando com o quê, Meire? Nessa época você estava fazendo o quê? Você era funcionária? Nessa época eu estava fazendo o meu estágio no Senac. Porque no Senac você estuda e você tem que fazer o estágio, né? Você tem que trabalhar. Uhum. De graça, né? Estagiando mesmo. Uau. Então eu tinha que fazer esse estágio. Então eu estagiava de dia e eu estudava à noite. Aí o que eu fiz? Eu mandei esse currículo, a moça me chamou e ela me pediu para fazer uma prova teórica. Eu vou até ressaltar isso, Felipe. Porque isso eu tô falando em 99, tá? Em 99, os cabeleireiros, eles não estudavam muito em relação a cabelo. Eles tinham mais prática
e menos teoria. No Senac é o contrário, você fica 6 meses fazendo teoria. Entendeu? Então, estudando sobre as cores, sobre fundo de clareamento, você estuda sobre ser humano, você estuda sobre todas as doenças DSTs, porque você trabalha com navalha, você pode se cortar. Então, tem várias partes na teoria que outros cursos não oferecem, mas o Senac oferecia. Aí a dona lá do salão que eu mandei o currículo, ela falou assim, você faz uma prova, tem que passar pela prova teórica. Só que a minha teoria estava fritando na minha cabeça. Eu tinha acabado de estudar tudo sobre o universo das cores, sobre pH de cabelo, sobre cabelo. Tava fresquinho, eu estava entrando ainda na prática. Eu estava começando o meu estágio na prática, mas a teoria estava fritando. Fui lá e fiz a teoria. Adivinha quanto que eu tirei na prova? Só não foi 10, mas foi 9,7. Então você estava em movimento. O movimento fez você... Eu estou traduzindo o que você está falando para a linguagem que a gente traz aqui, que é você não parou de ficar em movimento. Do dia que você foi na tua tia, veio para São Paulo e despertou, você entrou num processo de estar em movimento. O movimento te trouxe acesso, ambiência, te trouxe oportunidade, networking, e você não parou, e você foi indo para cima, você foi olhando e foi vendo o que você poderia fazer. Você não usou a condição, olha só, você não olhou para a condição financeira, não dava para você fazer aquele curso, mas você tinha um dinheiro para fazer um outro curso e você não parou, você continuou, porque estava ali próximo de onde você queria, e no final das contas você acabou fazendo algo que fez mais sentido ainda do que aquele outro. A faculdade não deu certo, e que bom que não deu certo. Talvez hoje você estaria formada trabalhando para alguém e não colocando pessoas para trabalhar para você, né? Então, olha que louco isso. Aí a conclusão foi isso, mandei o currículo, tirei 9,7. A dona era uma loira linda, de 1,80 m, cabelo loiro aqui, olho azul, que eu olhava pra mulher, eu falava assim, eu já enxergava beleza em tudo, né? Eu gosto da beleza, eu gosto desse universo, né? E ela lindíssima, sentada no escritório, sem esboçar um sorriso, super séria, olhou pra minha cara, eu tinha, 19 anos, com cara redonda ainda, né? Porque a gente tem bochecha nessa idade. Aí ela olhou pra mim e ela só fez assim. Ela levantou, ela baixou o óculos assim. Olhou minha prova. Ela já viu que a prova estava certinha do início ao fim, né? Ela só deu 9,7 lá porque de repente as palavras não foram tão as mais bonitas. Aí ela olhou, ela falou assim, sem esboçar um sorriso. O próximo passo é fazer uma prova prática. Aí eu pensei comigo, eu falei, caramba, na teoria eu tô muito boa, né? Mas na prática, vamos lá, eu tava iniciando ainda, né? Eu estava fazendo estágio. E ela falou assim, então, a prova você vai ter que fazer um corte, um reflexo e uma escova. Eu acho que nem reflexo na prática eu tinha feito. Eu tinha estudado muita teoria. Mas eu acho que nem o reflexo eu tinha feito ainda no Senac, lá no meu estágio. Tinha visto os colegas, né? Porque assim, como você atende, então a gente também atende em grupo. Então o Felipe tá aqui cuidando de uma pessoa, todos os estagiários podem ficar ali junto dando apoio, entende? Mesmo que você não esteja com aquela cliente, você pode estar olhando e aprendendo, né? Aí levei a minha irmã, né? Falei, quem que vai ser minha modelo? Levei a minha irmã. A cadeira do Senac era diferente da cadeira do salão. Eu não sabia travar a cadeira, aquela cadeira ficava girando, porque a cadeira tem uma trava embaixo. Aí eu procurava o raio da trava da cadeira, eu falei, Marinalva, minha irmã, eu falei, segura essa cadeira aí pra mim, porque senão a gente vai ficar girando aqui. Segura aí, com o braço. Fiz todo o reflexo dela, do jeito que eu tinha aprendido na teoria, o que eu tinha visto também lá, né, na prática. Fiz, cortei, escovei. Fui contratada. Foi a primeira vez que você fez? O reflexo foi. O corte eu já tinha feito. Aí fui contratada. Mas eu acho que eu devo muito a isso. Eu acho que foi muito os meus estudos, né? Foi a boa teoria que eu tinha. Então eu sabia fazer a química perfeita, assim, na teoria. A prática eu não tinha muito, mas eu sabia o que tinha que ser feito, sabe? E habilidade, né? Ela percebeu isso, aí ela me contratou. E por minha sorte, Felipe, eu fui inserido num salão muito bom. Na época, ela estava selecionando equipe. Aí eu lembro que foi. Ela estava selecionando equipe para um salão que ia ser inaugurado. Aí eu mandei esse currículo. Eu fiz o teste lá na Berrini. E
o salão ia ser inaugurado 2 meses depois. Então, ela já estava selecionando. Nesses 2 meses, eu fiz estágio num outro salão de uma colega minha de curso do Senac, que ela trabalhava dentro de um salão. Aí ela me levou lá para fazer um estágio rápido de salão mesmo. Porque uma coisa é você fazer no curso, uma coisa é você fazer ali na prática. Aí ela me levou, fiz um estágio e fui contratada 2 meses depois para esse salão que foi no Panambi. Um salão grande e ele era novo. Então, assim, ele foi inaugurado, ela montou uma equipe, só que era uma equipe gigante. O salão era grande. Na época eu já comecei assim com 15 cabeleireiros, 20 manicures e tal, um salão gigante. Só que o que aconteceu? Igual você falou, foi num lugar muito bacana. O salão tinha uma estrutura muito bacana, as clientes também eram muito legais, e eu comecei a me destacar. Terminei e comecei a destacar. E começou a ter cliente. Cliente, todos os dias. Atendia uma, no dia seguinte voltava 2, no dia seguinte voltava 4, no dia seguinte 6. Eu tinha um atendimento diferenciado. Eu acho que por conta dessa base que eu tive aí, ou talvez da pessoa mesmo também, não sei. Como eu disse, em 99 as pessoas tinham muito mais prática do que teoria, e eu já vinha com essa linguagem de mais teoria, né? E fui exercitando a minha prática ali mesmo. E hoje eu me relaciono com as minhas clientes, que tem muitas clientes minhas que estão comigo até hoje. Muitas que eu digo assim, muitas. Eu escrevi um e-book e no meu e-book, a minha primeira cliente deste salão, que eu fiquei 2 meses antes da Berrine, mas do Panambi, ela está na minha vida até hoje. Ela é minha cliente até hoje. Que massa! É verdade. Muitas delas, muitas. Que massa! E aí eu fui construindo essa história, assim, essa ligação com os clientes, esse envolvimento, né? Uhum. E uma coisa que eu fiz também, aí eu já estava dentro do salão. Chegando dentro do salão, você vê profissionais com mais experiência que você na prática. Uhum. E eu tinha esse olhar crítico. Eu lembro de alguns colegas meus, eu vou até falar o nome deles aqui, que eu nem sei por onde eles andam hoje, mas tinha o Carlos, tinha o Marcos, tinha o Carlos, o Marcos e o Luiz. Eram 3 cabeleireiros homens que eles cortavam assim muito bem. Cortavam assim, tipo... tesouras assim, leve, jogava cabelo pra cima. Aquilo me chamou a atenção, que eu falei, uau, eu preciso cortar cabelo dessa forma. Eu aprendi lá a pegar na tesoura reta, assim, no assado, mas existe outras técnicas de cortar cabelo. Isso também já fez um negócio, assim, que eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Aí, comecei a estudar, né? Comecei a estudar mais, procurar mais cursos. Fazia curso todos os finais de semana, toda segunda-feira, fui procurando outras academias, outros aperfeiçoamentos, aí eu fui me aperfeiçoando, aí o que eu tinha mais dificuldade. Aí eu tinha dificuldade, eu não tinha muita dificuldade no corte, não, eu tinha mais dificuldade nos penteados, fui fazer penteado, e as coisas foram acontecendo. Só para explicar para o pessoal, quando você fala assim, eu fui fazendo cursos, a grande sacada que eu vejo, que é esse nicho, é que vocês, profissionais da beleza, vocês fazem curso e põem em prática. Não tem como não pôr em prática, né? Então, eu vejo muito isso. O que faz você entrar numa performance muito boa, muito grande? É que é teoria e prática, teoria e prática, teoria e prática. E isso vai dando um up. Foi assim, não foi? Ou não é assim? Exatamente. É teoria e prática. Você tem teoria no final de semana, na segunda você pratica. Você tem teoria na segunda, na terça você pratica. Então, não dá tempo de você esquecer. É exatamente isso. E hoje, eu até... Daqui a pouco eu vou chegar nisso. Eu até executo com o meu time, né? Que eu pratico a técnica dos 2 T's. Técnica e treinamento. O que são os 2 T's? Técnica e treinamento. Então, assim, se você tiver a técnica versus treinamento, fechou. Porque se você tiver só a técnica e não treinar, ou se você tiver só treinamento, mas também não tiver a técnica, algum lado vai falhar, entendeu? Então, e aí foi acontecendo essa evolução. E nesse processo, qual foi, assim, as suas maiores dificuldades? Porque foi muito massa. Mas você teve dificuldades, teve desafios, não teve no processo? Com certeza, né? O que você lembra, assim, que foi o maior desafio quando você começou, assim? Porque até então aqui você está empreendendo no CNPJ de outras pessoas, né? Você não tinha o seu próprio negócio ainda, correto? Correto. Então, e aí aqui você ainda tinha que estar debaixo de um modelo de negócio, você ainda tinha que estar debaixo de
de regras e, enfim, a forma como ela fazia a gestão do negócio. Existia um desafio, algo que te pegava assim, puxa, como que foi essa transição dessa fase para você ter seu negócio? Quais foram os maiores desafios assim que você teve? Você está falando da transição de ser funcionária para o meu negócio. Isso, É isso? isso. Felipe, quando eu senti a necessidade de ter o meu negócio, qual foi os desafios? São muitos e são até hoje, não é? É sempre. Eu acho que empreender é você estar ligado 24 horas, de manhã, de tarde, de madrugada. De madrugada eu tenho uns insights, eu ainda anoto as coisas, entendeu? Então, empreender é você não desligar nunca. Os desafios são diários e constantes, né? Mas a transição foi. Aí eu fui nessa carreira de profissional. Eu comecei a empreender antes mesmo de abrir o salão, porque dentro da empresa que eu trabalhava, aí eu comecei a montar equipe. Aí eu já tinha, o meu time, eu já tinha 6 assistentes. Então, assim, eu comecei a empreender dentro da empresa que eu trabalhava. Hoje eu enxergo dessa forma. É lógico que na época eu não tinha essa visão, tá? Eu era uma empreendedora, mas eu não enxergava dessa forma. Então, eu já tinha um time. Aí, meu time já estava se destacando muito. Já tinha formado várias pessoas que já tinham montado salão. Já tinha formado outra menina que já tem 2 salões no Mato Grosso. Eu treinava, formava e eles já deslanchavam. Treinava, formava e eles deslanchavam. Isso ainda como eu, funcionária. Então, assim, o meu time foi se expandindo. A galera foi buscando. Tenho alguns que estão fora do Brasil até. Tenho 2. Tem um em Dublin, tem um na Espanha. A galera, assim... Eles bebiam da fonte, aprendiam e iam embora. Legal isso, eu acho muito legal. E aí teve a fase de empreender, porque aí você começa a ver, que você fala, caramba, né? Passei por toda essa evolução, acho que toda essa bagagem é importante. Meu marido chama isso de chão de fábrica. Ele fala que para você ser um bom empreendedor, você tem que passar pelo chão de fábrica. E eu passei na prática ali pelo chão de fábrica, né? Vivi mesmo muitos anos ali trabalhando e entendendo. E eu fui observando. Mas eu vou te falar quando que a minha chave virou. Quando eu fui para a faculdade. Aí veio a faculdade. Aí eu fui fazer o curso que eu escolhi fazer, tá? Aí eu já não quis mais fazer moda. Aí eu fiz a Embi Morumbi, eu fiz visagismo e terapia capilar. E dentro do visagismo, de novo, teve as matérias de empreendedorismo, aí teve as matérias que me despertaram. Eu acho que aquilo que estava fechadinho lá no meu cérebro, ela veio a se despertar com a faculdade. Uau. Aí eu terminei ela em 2012. Mas ainda terminei meio perdida, né? Mas o negocinho já estava ali implantado. Perdida com as informações da faculdade, mas versus trabalho, não queria focar naquilo, porque consome tempo, consome energia. Eu falei, não, nada. Aí chegou um momento que eu estava lá no salão que eu trabalhava, tinha mais 2 colegas, e a gente começou a conversar, e a gente decidiu que estava no momento da gente expandir os negócios, assim, até mesmo com mais pessoas, para ter mais pessoas no nosso time. Começou a ter umas ideias, assim, gente, a gente tem que fazer algo diferente, a gente tem que sair aqui, a gente está muito na zona de conforto. Porque a gente estava na zona de conforto, né? Quando eu digo tava, porque eu tenho 2 sócias, tá, gente? Quem tá aí assistindo, deixa eu só explicar o porquê. Eu tenho 2 sócias nesse meu negócio. E aí a gente estava na zona de conforto e uma começou a mexer com a outra. Você quer tal, a gente pode agregar muito mais, a gente pode ter time. E aí veio a ideia de ter o salão, porque eu já tinha o meu time, a outra já tinha um time também, já tinha uma visão, e a gente uniu tudo isso e pensamos em estruturar a nossa empresa. Aí veio o desafio. O primeiro salão ele foi inaugurado em 2016. Em 2016 já existia uma crise mundial. Foi bem no meio da crise. Então a gente anda na contramão, eu diria. E é verdade. Mas aí os desafios foram encontrar o bom ponto, saber se as clientes viriam juntas ou não, montar a equipe. Toda aquela coisa de início de empresa. Montamos o salão,
com a primeira equipe. Não foi tão difícil, eu diria. No meio do caminho, tive que fazer várias adaptações. Porque aí você vai entendendo o que você achava que era certo, já passa a não ser certo. O time que você achava que era certo, você vai ter que mexer. Aí teve o desafio de lidar com as pessoas também. Essa parte é muito importante, viu, Felipe? Uhum. Ser empreendedor é você entender do ser humano. Porque eu acho que quando o negócio você aprende, tá? Lidar com o seu negócio você aprende. Agora, ser humano é o desafio, né? Que você também tem que aprender a lidar, porque cada um é único, né? Então, cada um tem uma forma diferente de pensar. Então, a regra é clara, mas a maneira como você vai expor para cada um deles é diferente. E isso porque um é mais sensível, um é mais forte. Então, a linguagem de amor que eu falo com você não serve para o outro que precisa de uma linguagem mais forte. A linguagem mais forte que eu falo com o fulano, se eu falar com o outro que é mais sensível, vai ofender. Então, você vai descobrindo isso na prática. E eu fui descobrindo isso na prática. Eu fui conhecendo cada um dos meus colaboradores. E aí eu fui entendendo e eu fui me tornando forte. Porque aí eu fui pegando todos os pontos positivos e os negativos. Onde eu errava, eu anotava. Onde eu acertava, eu anotava. E são os desafios. Lógico que para chegar nesse nível, eu também tive que prestar atenção. Eu sofri algumas consequências, né? Mas o caminho foi esse. Então, primeiro eu tive a visão de empreender para empresa crescer. Porque aí você empreende, Felipe. Isso é fácil. Aí você começou um negócio, aí você já estava passando pelo processo de maturidade do negócio, ali, de realmente agora a gente tem responsabilidades que a gente não tinha antes. A parte burocrática, fiscal e tudo isso começa a entrar. E aí você falou uma coisa bem legal aqui, ó. Eu anotava para não entrar para não errar na mesma coisa. Então, assim, anotava os erros e os acertos. E isso é uma chave que você que vai começar a empreender ou você que já empreende, se você está batendo na mesma tecla, dando soco em ponta de faca, né? Então você está errando na mesma coisa, é porque falta anotar, falta você parar e fazer o que a gente fala de analisar você mesmo no final do dia, sabe? Onde que eu errei, onde que eu acertei. É importante, o empreendedor ele tem que estar o tempo todo se analisando. Ele tem que estar o tempo todo vendo como é que ele está falando, como que ele está lidando com as pessoas, qual é o tipo de perfil comportamental de cada um, como que é a linguagem de amor, de conexão com cada um, como que você vai ter rapport, como a Mary falou aqui. Então, isso nessa fase da maturidade do negócio dela, a parte técnica, ela já tinha um domínio. Agora ela foi para uma outra parte que foi um desafio, né, Mary? Foi, mas isso, acertos e erros, é para todos que estiverem aí refletir. Porque, assim, errar é ok, é humano. Agora você tem que fazer análise desse erro, né? Então, assim, continuar errando não vale. E eu fazia mesmo. Caramba, lidei com essa pessoa desta forma. Se ela ficou chateada é porque alguma... Não. Fazia um balanço geral. Por que ela se magoou? Por que eu estou magoada? Por que está me incomodando? Então, eu sempre me posiciono dessa forma. Algo que fica mexendo muito comigo, assim, por que eu estou incomodada com a situação? Eu vou anotando por que me incomodou, sabe? Se incomodou é algo que está ruim dentro de você mesmo, ou de fato, né? Tem que ser resolvido ali, ou de fato foi com a outra pessoa. Então, você tem que prestar atenção nos detalhes, né? E aí foi isso, foi a construção da equipe, foram esses erros e acertos, né? Só que junto com isso tudo, para você ter um time, você tem que manter a equipe motivada. Como que você mantém a equipe motivada? Dizem, né, que você não pode motivar porque a motivação é individual, é de cada um, não é todo dia que você vai acordar lá, enfim. Mas eu trabalho com a motivação. Eu sou uma pessoa que eu gosto de motivar e eu acho necessário. E como que você motiva? Você incentiva. Eu incentivei muito. Eu sou uma pessoa que eu estudei muito antes de montar o salão. Então, eu passei por aquele curso que eu te falei lá do Senac, mas depois vieram outros internacionais. Aí eu fui todos os do Brasil e vários outros internacionais, vários lugares dos Estados Unidos, da Europa, América do Sul, Argentina, Chile, enfim. E eu entendo que isso é importante.
Quando eu montei o salão, a primeira coisa que eu fiz foi levar para a equipe que eles tinham que fazer cursos. No início, ninguém aceitou. É muito engraçado. Você vai tirar eles da zona de conforto, né? Cara, eu tinha essa visão dentro de mim, que assim, eu estudei, eu investi, eu paguei do meu próprio bolso, eu corri atrás e não foram poucos, foram muitos e foram fora do Brasil. Aí eu cheguei para a equipe falando, não, porque a gente tem que estudar. Porque a gente tem que estudar, porque manicure tem que estudar. E elas não achavam importante. Mas quando eu digo estudar, não necessariamente que você vai estudar, mas tem que fazer curso na sua área, Felipe. Ah, mas manicure tem que se tornar precisa. Melhor. Lógico que precisa. Você precisa se reciclar, você precisa ter contato com outras pessoas, você precisa ter um treinamento motivacional, você precisa ter um treinamento de sonhos. Porque o ser humano, quando ele não sonha, ele estagna. E aí eu despertava na equipe o tempo inteiro esse negócio de sonhos. Não, eu, né, quase entrava dentro do cérebro delas. É verdade. E eu fui implantando isso, e fui arrumando um jeito de fazer com que as meninas fossem fazer cursos. Aí elas foram entendendo, quase que obrigada, eu diria, a primeira turma, né? Aí eu fui abrindo, aí eu fui dando apoio também, né? Porque no início as pessoas são meio resistentes, porque também tem as condições financeiras. Então, assim, os primeiros cursos eu lembro de ter pago mesmo para elas fazer uma unha diferente. Eu lembro disso até hoje. Contratei uma moça para dar treinamento de alongamentos, de esmaltação em gel. Por quê? Para agregar no salário delas e versus na empresa também, né? Então, assim, quando você tem serviços para agregar, quando o seu colaborador, ele faz uma mão, mas dentro da mão você tem mais 5 serviços que você pode fazer. Eu vou citar para você aqui que você é homem, você não deve saber disso. Alongamento de unhas, esmaltação em gel, blindagem, hidratação. São serviços que mulheres consomem. E o meu Eu achava que era só a unha. Não, a unha é o de menos. A unha é o de menos. E tem muito mais, tá? Isso que eu falei é o básico que todas elas fazem. Aí, o meu time não tinha ainda essa expertise, assim. Aí eu implantei, fui treinando. Fui colocando time. Cada mês eu mandava 3 manicures para fazer, depois mais 3, depois mais 3. Algumas não entenderam nada, ficaram revoltadas, quiseram sair. Ok. Outras alavancaram e se tornaram avião. Outras usaram a oportunidade que eu dei e foi trabalhar em outro salão também. Então também tem de tudo, né? A gente também tem que oferecer sabendo que a gente corre riscos. E na verdade, isso que você falou, Meire, desculpa te cortar aqui, é um risco. Na verdade, eu não vejo como um risco, eu vejo como uma parte boa do negócio. Porque assim, nós trabalhamos com tecnologia. Então, nós incentivamos os nossos devs, nossos programadores, a eles crescerem, fazerem cursos, a desenvolverem, a serem melhores. E a entrega deles é melhor enquanto eles estão ali. Sim. E quando eles entregam mais, eles têm pessoas que estão começando perto. Essas pessoas vão aprendendo de tabela, na prática. E aí, quando eles saem, esses que ficam, assumem aquilo que eles faziam, não com toda a perícia e maestria, mas já estão muito encaminhados. E rapidinho eles se tornam muito bons e excelentes. E o negócio não sofre. O negócio não sofre a perca. Então, Felipe, a minha dica assim, para os empreendedores eu acredito sim em investir na equipe, eu acredito sim nessa motivação. O mercado da beleza, quando eu empreendi, eu já fazia isso com o meu time quando ele era menor. Mas eu achava que era normal, que as pessoas aceitavam isso. Mas quando eu abri o salão, eu descobri que não. Que as pessoas eram fechadas. Imagina que eu vou fazer curso, que eu vou gastar dinheiro, que eu não sei o quê. Então, eu implantei isso dentro da empresa. Hoje, a empresa, ela é super atualizada, tem todos os serviços, porque, assim, entrou coisa nova no mercado da beleza, eu chamo o time. Seja na parte de unha, seja na parte de cabelo, na parte de depilação, de estética, eu chamo o time. Galera, tem isso aqui, a gente precisa fazer o treinamento com o melhor. Aí a gente vai lá, estrutura, planeja. Um faz esse mês, o outro faz o mês seguinte, se não der para fazer todo. Você entendeu? E aí a sua empresa vai se tornando referência. E foi isso que aconteceu. O MC2 Hair, ele se tornou referência.
pelos profissionais capacitados. Aí todo mundo chega lá no salão hoje, os clientes falam assim, uau, a sua equipe é incrível. Eles foram capacitados, eles foram e são desenvolvidos todos os dias. Isso é o que diferencia uma empresa que tem preço e uma que tem valor, né, Mi? E então, quando você tem valor, meu amigo, as pessoas pagam 3, 4, 5 vezes porque elas querem a ambiência. Eles querem estar perto de profissionais que estão prontos, atualizados. Por isso que é importante investir em pessoas. Investir em pessoas é uma das coisas principais dentro de um negócio onde você empreende, onde você tem time. E o que a Mary falou aqui é um dos maiores segredos de empresas de alta performance, empresas que são referências no mercado, empresas que elas estão anos-luz na frente. Se a Mary parar agora de investir no time dela, até outras empresas chegarem no nível que você está, vai demorar um tempo, né, Mary? Não vai ser da noite para o dia. Não vai ser. E a gente acabou virando modelo de negócio, assim, no nosso bairro. Como você citou lá no início, eu estou num bairro chamado Morumbi. É um bairro nobre de São Paulo. E hoje o meu salão é o maior salão do Morumbi. E os pequenos, eles mandam mensagem, eles se espelham, a equipe procura, querem trabalhar com a gente, manda currículo. Felipe, tem dias que eu tenho 300 currículos lá no e-mail do salão. É sério, de todos os segmentos. E como você lida com essa palavra chamada concorrente? Para você existe concorrência? Como que é isso para você? Eu acho que o concorrente ele tem que existir, né? Porque eu acho muito bacana. Ele faz você sair da zona de conforto, ele faz você se mexer. Eu acho que tem que ter concorrência na nossa vida sempre. Sempre, entendeu? Isso faz você se mexer. Hoje eu até estou na zona de conforto, né? Porque acabamos virando referência. Eu até vou usar um pouco a pandemia, né? Nessa pandemia foram 2 anos muito difíceis para o mercado da beleza. Mas quando eu digo muito difíceis, muitos colegas meus que tinham salão fecharam. Fecharam, muitas empresas se juntaram. Mas quando eu digo muitas mesmo. Então, assim, foram 2 anos para o mercado da beleza muito difícil. Eu aproveitei em alguns momentos da pandemia, que eu lembro que dia 20 de março foi quando a gente teve que fechar o salão mesmo, literalmente, né? De 2020, que era para voltar em 15 dias, demorou muito mais, demorou 4 meses. Mas nesses 4 meses, o que eu fiz? Eu mantive a equipe unida através de treinamentos online. A gente fazia muito treinamento. A gente teve o apoio das empresas também, né? As empresas que eu digo que são os nossos fornecedores. Então, a equipe cresceu. A equipe cresceu e evoluiu como ser humano na pandemia, porque eu estive presente ali, lado a lado, incentivando e mandando link, vamos estudar isso, vamos desenvolver esse projeto e vamos praticar isso. E foi o tempo até que a gente teve, quando voltou, 4 meses depois, o time estava preparadíssimo. Sabe, assim, preparadíssimo, assim, foi incrível, foi... Isso mostra, você trabalhou alguns pilares importantes, né? Você continuou preparando eles no processo, você continuou... Isso mostra que existe uma saúde muito boa do negócio, uma saúde financeira muito boa. Por que as outras empresas quebraram e você continua investindo em treinamento? Porque existe saúde financeira. Então, a saúde financeira, o pilar financeiro é muito importante quando você vai começar a empreender, quando você vai começar um negócio. E aí, estruturar isso para ficar no meio de uma pandemia, você trazer o time para perto, você treinar o time, que aí tem um pilar pessoas, né? Treinar o time, entra no pilar processos, para que quando o negócio voltar, o time está mais aquecido e mais preparado que nunca, com a expressão sangue nos olhos, né? De chegar e fazer, dar o melhor, não ver a hora de colocar a mão na massa e de fazer acontecer e de estar junto. Então, não é qualquer... Por isso que quando você falou assim, Mary, eu até meio que estou na zona de conforto. Não é que você está na zona de conforto, é que você avançou tanto, você está tão lá na frente, você foi tanto lá na frente, que você olha e fala, mas para onde eu vou correr agora? Não tem um parâmetro para eu já andei muito, já fiz muito, eu estou avançado. E você está avançado dentro do negócio, dentro do modelo.
Então, quando você foca no seu, você não fica olhando o jardim do outro, né? Então você não se compara. E quando você não se compara, você é o seu próprio comparado, você compara só com você mesmo, né? Como eu estava ontem, como eu estou hoje. Você busca esse conhecimento, essa evolução. Quando você faz isso, quando você vê, você para e você, uau, eu acho que eu andei muito rápido, ninguém me acompanhou. É muito doido Ô, isso. Felipe, mas isso que você falou é muito legal. É, a empresa, ela anda dessa forma, né? Como eu te expliquei, mas mesmo assim eu não fico parada. Eu sempre fico buscando inovação, eu sempre fico buscando passar a melhor experiência para o cliente, entendeu? Então, assim, Uhum. tô ali, mas eu sei que eu posso fazer muito mais. A empresa está bem, a empresa tem time, a gente dá treinamento. E são vários tipos de treinamentos, tá? Não é só treinamento de técnica, não. Treinamento, Vocês têm treinamento emocional, treinamento inteligência emocional, sim. emocional, vocês O ano, têm. Massa, que legal. ano Que legal. passado, ano passado teve outra pandemia, não foi? Foi. Acabou a pandemia, teve uns momentos lá que ficaram fechados, que eu não me lembro mais quantos dias. Assim que voltou, eu contratei uma treinadora para dar um treinamento para a equipe. Ela ficou 6 meses treinando, fazendo essas palestras, esse treinamento emocional, porque a gente tinha vindo de 2020, de uma pandemia. Beleza, Nossa. trabalhei muita parte técnica com eles, estudos via online, via WhatsApp, estruturamos tudo, todo o conhecimento foi passado. Voltamos, passou um tempo, fechou de novo. Assim que abriu, eu senti a necessidade. Eu falei, a equipe não pode se desestruturar. Contratei uma treinadora, não por um mês e não por um treinamento. Ela ficou 6 meses dentro da empresa, porque eu acho que precisa de acompanhamento de alguém de fora, às Uhum. vezes. É uma Entende? visão ótica de fora é importante. Antes da pandemia, em 2017, eu tinha contratado uma outra. Tem pessoas que não gostam da palavra coach, né? Tinha contratado uma outra coach que ela ficou fazendo um treinamento também 2 anos dentro da empresa também. Então, assim, ela prestava serviços uma vez por semana. Então, eu só passava para ela assim: eu preciso que você trabalhe para mim esse setor. Essa semana é recepção, semana seguinte manobrista, semana seguinte manicure. Então, ela ia trabalhando por setor. Quando tinha necessidade de Uau. trabalhar o individual, daí ela trabalhava o individual. Eu passava todo o setor. Dentro daquele setor, ela pegava o problema. Olha, eu tive um download aqui bem massa disso que você passou agora, Miri, que assim, vocês ouviram a Miri falar que queria que esses treinadores fossem lá e preparassem tecnicamente os funcionários dela? Não. Ela está preocupada, a gestão dela está em fazer as pessoas estarem bem. Quando você entende esse princípio, você entende o princípio da mordomia e você serve outros com aquilo que você tem. Esses outros, eles vão fazer o teu ecossistema crescer, eles vão fazer o teu negócio crescer e eles não vão fazer nada forçado, eles vão ter prazer. É aquele negócio, a Miri levantar a mão, tem uns 10 que vão estar do lado dela na hora. Porque ela ama servir as pessoas e ver a evolução das pessoas. Foi o download que eu tive aqui, Miri, o entendimento que eu tive que esse seu cuidado, não sei se foi natural ou se você se preparou, treinou para isso, mas é algo que está em você, é a sua essência. A sua essência de cuidar das pessoas e de olhar. Quando você entende essa gestão, as maiores empresas do mundo, a Google e outras empresas, usam esse princípio. É uma técnica, mas é um princípio que você cuida em ver como que é a posição que as pessoas estão sentadas, como as pessoas estão se cuidando das emoções, do corpo, do lado da energia espiritual. Esse cuidado todo faz com que as pessoas tenham prazer e queiram e desejem estar nesse lugar. Não é à toa que a Mary tem 300 currículos aí para poder avaliar, para entrar no negócio dela. Se fosse tão ruim, ninguém ia querer trabalhar com ela. Mas é o contrário, quando você cuida de vidas, de pessoas, é natural que as outras coisas aconteçam, elas prosperem. Então, quando você vai empreender, entenda que talvez você que está aqui, você está começando agora, você vai sim ter que cuidar da parte técnica, como você viu a história da Meire. É uma história incrível. E a gente precisa de umas 3 lives para poder falar tudo. Mas você viu isso aqui. Agora, você precisa sim cuidar de você. Você precisa autoconhecimento. A Meire, ela estava indo atrás de algo que ela queria para ela. Ela não ficou pensando se aquela profissão ia dar dinheiro ou não. No que ela contou pra gente, ela pensou assim, cara, isso eu quero testar.
ela foi testou uma coisa, outra coisa, se achou, gostou, aí depois de um tempo que ela já tinha estado em movimento, ela agora eu tenho como me planejar para fazer a faculdade que eu quero, e ela fez porque ela já tinha construído algo. Então esse processo é um processo que o empreendedor, quando ele entende essa essência, é um ciclo. Se você entender esse mapa, se você entender, conseguir pegar esse padrão comportamental que a Meire está passando, ela passou para a gente aqui. Eu anotei algumas coisas, Meire, e eu encontrei um padrão comportamental seu como empreendedor. Então, você tem um estilo, você tem uma forma de empreender. E algo que está intrínseco em você, intrínseco em você. Então, isso que você fez foi algo que não são todos, porque se fossem todos, todo mundo teria o sucesso que você tem. Não é. É a minoria da minoria que fez o que você fez. Eu estou muito, assim, contente de ter encontrado você, de ter conhecido você e de você ter aceitado estar aqui com a gente. A gente está no nosso tempo de live aqui, ele está acabando, mas eu queria te pedir mais algumas respostas. Eu vou fazer algumas perguntas para você, posso? Pode. Então, bora lá. Desse processo que você viveu, quais eram, você falou de visão no começo, de sonhos. Qual era o seu sonho que você conseguiu realizar, assim, um sonho que você tinha muito e que você falou, uau, com isso que eu fiz eu consegui realizar? Felipe, o meu sonho, eu até me emociono. O meu sonho era ir para Nova York. Uau. Eu era criança, eu tinha um... Meu, se a gente for começar a conversar, eu tenho 50 horas de live aqui para nós, é pouco. Verdade. Eu sou muito sonhadora. Mas aos 5 anos, eu não sei aonde eu ouvi, não sei se foi filme. Lembra que eu te falei que eu morava numa cidadezinha, né? Alguém que veio lá do interior. Nova York, criança, que ela sabia. Aí eu falava pra minha mãe assim, eu vou pra Nova York, eu quero ir pra Nova York. Ela falava, menina, o que é Nova York? Coitada, minha mãe nem sabia onde ficava Nova York, né? Beleza. Aí eu vim pra São Paulo, estudei, trabalhei, fiz o meu primeiro curso na Argentina, porque eu não sabia falar inglês. Quando eu tive a primeira oportunidade de ir para os Estados Unidos, que eu tirei meu passaporte, que eu consegui a documentação, eu marquei um curso em Nova York. Olha só. Foi a maior emoção da minha vida. Foi a maior emoção da minha vida. Tá acabando a nossa live, vou ser rápida. Cara, me perdi, chorei, não sabia sair dentro da Macy's, que era a maior loja lá de departamento dos Estados Unidos, assim. Eu falei, meu Deus, muitas histórias. Mas foi em Nova York. Uau. E eu realizei. E eu realizei por 3 vezes, que eu fui pra lá 3 vezes. Olha isso. Aí já virou rotina. Já virou rotina, não, já vira hábito, né? Viver, já vira uma ambiência, né? Você começa a ter essa ambiência. E quando você olha, por exemplo, para onde você veio, de onde você veio, Meire, e olha aqui todo o trabalho, tudo que você construiu, o que você está proporcionando hoje para sua família, assim, para as outras que estão com você, né? O que você olha e fala, cara, se eu continuasse na cidadezinha lá do interior do Paraná, o que você olha e fala, puxa, se eu não tivesse tomado a decisão, não foi condição, foi decisão. Você andou por decisão. Você não tinha condição, mas você veio. Você fez o que você tinha que fazer. Você enfrentou até pessoas, né? Porque talvez não queriam que você fizesse isso. Mas você decidiu, porque você visualizou. E olha o poder da visualização. O que você olha e fala assim, puxa, se eu tivesse lá hoje, eu não teria conquistado. A minha família não estaria vivendo coisas incríveis, assim. O que sua família vive hoje pela sua decisão? Nossa, vive o extraordinário. Porque, assim, você acaba realmente sendo mais provedora da família, entende? A minha família mora lá até hoje. Eles moram no mesmo lugar até hoje. A minha mãe não sai de lá por nada. Eu acho muito incrível. Eu vou lá a cada 3 meses. Mas você acaba proporcionando muitas coisas, até materiais, né? Uhum. Principalmente, eu lembro assim que o meu pai ele faleceu de câncer. O meu pai teve problema de saúde por 3 anos. Então, assim, eu acho que até nessa parte assim de você poder ajudar de uma certa forma para amenizar a dor, sabe? Assim, são coisas que não tem preço. Hoje, coincidentemente, a minha mãe de novo está fazendo tratamento oncológico. Mas, assim, da maneira que você pode suavizar a dor, né? Pelo menos de alguma forma mais suave. Então, assim, você acaba ajudando a família de muitas maneiras. Eles... Enfim. Que massa. Que legal. E para a gente poder partir pro final,
Vocês estão me escutando aí? Felipe, cortou, eu não ouvi o que você disse. Que conselho que você, Meire, daria para essa galera que está hoje, pós-pandemia, muita gente quebrou, muita gente tá com o CLT e está querendo ir para essa área de empreendedorismo e entende, nós assim incentivamos muito, é um princípio nosso aqui, é um princípio meu, e eu quero destravar essa geração para que eles empreendam, para que eles alcancem a liberdade geográfica, alcancem a liberdade financeira. O que você olha para assim, para essa galera que está às vezes com medo de entrar numa pandemia de novo e não ter trabalho, e não ter o que fazer? O que você pode deixar de dica para essa galera, ou conselho? Na verdade, não é dica, né? É conselho, porque você é especialista. Só dá bons conselhos àqueles que são especialistas, aqueles que já viveram e já venceram aquilo. O que você diria para eles, imaginando um pior cenário, galera que está sem grana, que tem família, quer empreender, não sabe por onde começar, só trabalha como CLT, ou tem um negócio e não está expandindo. Que conselho, que princípio você traria para essa galera toda aqui? Felipe, inclusive isso acontece dentro da minha empresa, tá? Que lá eu vejo que eu tenho CLTs e tenho prestadores de serviços, né? E eu vejo que tem CLTs que têm outros talentos, que poderiam, assim, ganhar 10 vezes mais do que eles ganham como CLT, você acredita? Uau, E eu acredito. chamo para real, falo, cara, vamos mudar, você tem talento, eu te ajudo, não sei o quê, investe, porque você sabe quando a pessoa é capaz, entende? Eu percebo que existem muitas pessoas que têm medo realmente de sair do CLT para ir para o empreendedorismo, ou até mesmo para ser um funcionário autônomo. Eu vivo isso na prática, tá? Lá dentro do salão hoje eu tenho pessoas que estariam ganhando, como eu estou te falando, 10 vezes mais do que elas ganham. E elas ainda preferem o CLT. Eu dou uma dica o seguinte, que você tem que fazer o que você gosta. Primeiro, se você ama o que você faz, aí não tem o que fazer, né? Você tem que você tem que ter sonhos. Eu acho que a pessoa, Felipe, ela tem que ter sonhos e sonhos grandes. Eu acho que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, assim, se você tem sonhos, você tem que começar a colocar o seu planejamento e colocar em prática. Como que eu vou realizar o meu sonho? Se eu continuar sendo CLT aqui, quanto tempo eu vou demorar para realizar? Se eu largar tudo, eu vou diminuir o meu dinheiro aqui por 1 ano, porque o início de transição, você fica na escassez, né? Então, assim, eu vou perder o meu dinheiro aqui 1 ano, mas depois eu vou recuperar. E eu trabalho uma coisa também. Eu acho que você tem que entender o que é o seu propósito, né? Então, assim, eu trabalho a fé dentro da equipe. Eu falo que você tem que ter o seu propósito, saber o que você quer para sua vida, pedir direcionamento, acreditar, planejar e executar. Tá? Anotaram aí? É importante anotar esse ciclo aí. Pedir direcionamento. Ter fé. Ter fé. Planejar. Planejar. E executar. E executar. Lembrar daquela música do nosso amigo MC Guimê, né? Sonhar, nunca desiste. Mas antes de tudo vem o sonho, né? Eu acho que para tudo isso você tem que ter um sonho. Ter fé, é isso aí. Mas que sonho que você quer ter? Meire, eu não sonho ir para Nova York, eu não sonho, não sei o que. Cara, você pode ter um sonho de ter uma casa, você pode ter um sonho de trocar de carro, você pode ter um sonho de pagar uma faculdade para o seu filho. Eu vou te falar um dos grandes sonhos que eu realizei na minha vida. Tá tão boa essa live. Que, por exemplo, como eu disse, eu não falava inglês, né? E eu queria muito que meu filho falasse inglês. Queria muito, e ele falou. Desde os 4 anos eu coloquei ele para fazer aula de inglês. E quando ele fez 14 anos, eu tive condições de mandar ele fazer intercâmbio em Londres. Uau, que massa! Então, assim, eu acabei me realizando nele. Mas são sonhos diferentes, né? Não era nem um sonho, naquela época não era nem sonho de empreender. Era um sonho de dar um estudo bacana para o Matheus. Uau! Então... Matheus, gente boa. Eu amei conhecer o seu filho, viu? Ah, obrigada. Ele tá aqui atrás de mim mandando um beijo pra você. Abração, Matheus. Quero ver você de novo. Você e a Miri lá, viu?
Um abraço, viu? Até breve, então vamos estar lá. Top demais. Como é bom você olhar para a família e você ver e sentir essa alegria e ver que você pode prover todas as coisas que eles precisam, aquilo que você não teve, você conseguir prover isso para aqueles que você mais ama. Eu acredito que esse é a maior realização, né, de uma mãe e de um pai, quando tem um filho e você conseguir proporcionar para o seu filho não só bens materiais, mas amor, tempo de qualidade, você entender ele, você caminhar junto com ele, você poder escolher ficar com ele em casa ou levar ele para a escola ou sair com ele para ir num parque simples, tomar um sorvete. Essa liberdade, você quando você ainda está no status de trabalhar para alguém, você ainda quando está no CNPJ de alguém, está empreendendo no CNPJ de alguém, você não tem essa liberdade. Então, nós todos somos chamados para governar sobre todas as coisas, né? Então, a gente precisa aprender o que é o governo. O governo começa em nós, depois na família e depois nos negócios. São 3 lugares que nós precisamos aprender a governar. E quando a gente aprende a governar isso, nada mais nos para. O céu não é limite, não existe limite, né? Então, eu gostei muito, Meire, de estar aqui com você. E eu quero dar uma direção para vocês que estão aqui. Vocês que me conhecem, vocês que não me conhecem. Nós estamos na semana onde eu estou falando com a Meire aqui. Ela me deu a honra de estar com ela e de mostrar um pouco da história dela, de uma mulher que veio lá do sertão do Paraná, né? Lá do lugar onde não tinha nem farol, não tinha nem farol na cidade. E ainda não tem, e ainda continua não tendo. Quando ela veio para São Paulo, viu um monte de carro, farol, aquela doideira, aquela vida, selva de pedra. Quando ela viu isso, ela falou: uma cidade não dorme, é isso que eu quero. Ela sonhou, ela foi atrás, ela fez o que tinha que fazer, ela não olhou para a condição, tomou a decisão e construiu. E esteve sempre em movimento. Aqui eu anotei várias chaves, vários códigos que a Meire passou aqui, que é importante se você pegar isso, se você olhar essas coisas. Por exemplo, a Meire falou aqui de modelagem. Não sei se vocês perceberam. Ela modelou o corte que o cara fazia lá no cabelo, que fazia uns negócios com a mão lá. Ela falou: eu quero aprender isso. Então, ela o tempo todo estava evoluindo, evoluindo. A evolução, o ser humano, ele foi feito para evoluir todos os dias. Quando você deixa de sonhar, de evoluir, você perde o tesão com a vida. E muitos acabam entrando naquele processo de se definhar. E aí acabam não crescendo, acabam sendo aquele ó céus, ó terra, né? Só fica reclamando da vida. E a vida não foi feita para reclamar, foi feita para curtir. E para curtir adoidado. Eu falo, Meire, para a galera que a gente tem que curtir a vida adoidado. Quem curte a vida adoidado não significa que você está sendo desgovernado. Quem curte a adoidado é quem governa. Quem não governa vive a vida desgovernada. Então, curtir adoidado é desfrutar todos os dias. É você saber que você tem coisas que você tem que fazer, mas saber que você tem a liberdade. Você pode fazer o que você quiser. Como diria a coelhinha do desenho, Utopia, se eu não me engano. Como que é? Eu acho que é esse o nome do desenho. Ela fala assim: você pode ser o que você quiser. Então, eu falo de desenho, gente, que eu tenho um filho pequeno, de 6 anos de idade. Então, a gente assiste alguns desenhos aqui em casa, né? Então, assim, eu busco, inclusive, pegar qualquer código ou chave que eu encontre nos desenhos para trabalhar no coração do meu filho. O tempo todo eu estou sendo intencional com isso. Então, que você entenda que você pode ser o que você quiser. Essa semana a gente vai falar sobre transformar ideias em negócios lucrativos. Quem nunca teve uma ideia e nunca quis lucrar com essa ideia? Então, hoje foi o nosso primeiro encontro na Collab aqui. Ontem nós tivemos live. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram. E você que está aqui, clica no link da minha bio lá. Lá tem um site, você pode entrar, você pode se cadastrar e a gente vai passar informações para vocês de tudo que vocês precisam fazer para vocês construírem o seu negócio, para vocês saírem disso, para vocês entenderem quais são os pilares de um negócio exponencial. Como a Meire falou, ela não sabe, olha só, a Meire falou a base do que é um negócio exponencial. Ela falou sobre 4 pilares importantes. Então, se você quer saber, eu vou deixar aqui o gatilho de curiosidade para a próxima live, você tá junto com a gente e você entender, ir atrás e você aplicar isso no seu negócio. Se você já tem negócio, você precisa exponencializar, você precisa fazer o que a Meire fez para chegar nesse lugar que ela chegou. A Meire, o tempo dela é muito caro para ela investir em qualquer lugar. Ela está investindo esse tempo aqui, passou várias chaves, vários códigos, várias dicas e conselhos que você teria que pagar milhões para ter acesso.
entende? Então, vamos honrar isso. Eu quero honrar a sua vida, Miri. Obrigado pela sua presença, por você estar aqui com a gente. Você investir milhões e centenas de milhares aí em conhecimento e trazer isso de uma forma muito bacana, organizada, de uma forma bem legal, de experiência de vida para nós, para que a gente possa aprender aqui e fazer com que os nossos negócios, as nossas coisas também aconteçam. E você que está aqui, sinta-se honrado de estar nessa live aqui. Fechou? Amanhã tem mais. Eu quero convidar você para colocar pelo menos mais uma pessoa, trazer pelo menos mais uma pessoa que quer empreender, seja seu cônjuge, seja amigo, seja primo, irmão, não sei quem é. E não esquece, ao sair da live, clica aqui no link da bio, vai lá na nossa página e nós nos vemos amanhã. Meire, suas considerações finais, minha amiga? Felipe, eu agradeço. Foi uma honra participar da sua live. Eu sou sua fã. Você é um cara que tem a essência. Eu fiz essa live com você porque você tem a essência, você tem esse coração generoso, você é um cara doador, você doa sem dó, você transborda na vida das pessoas e continue fazendo isso, que isso só volta em dobro para você. Foi um prazer participar da sua live. Muito obrigada. Obrigada a todos os participantes que estiveram aí conosco. E um beijo a todos. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite, Matheus. Tamo junto, amigo. Obrigado, amigo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Vamos tirar um print, Bora. Olha só, não podemos esquecer essa importante, né? A gente da tecnologia. Vamos lá. Isso aí, Felipe. Faz um aí, me marca, depois eu vou repostar. Eu marco e te reposto. Eu te marco. Mais uma. O que você vai fazer? Você que está aqui e que pegou esse print, tirou o print aí agora, o que você vai fazer? Você vai postar aí nos seus stories e você vai colocar qual foi a chave, qual foi o código que você pegou aqui, que destravou a sua mente, você falou, putz, isso, sabe o que? Te deu alguma instalação, putz. É um insight. Se você teve algum insight, eu estava pensando em empreender nessa área e agora eu tenho umas orientações aí que a Miri passou. Putz, olha só, isso me mostrou que eu posso fazer assim, assim, assado. Pega esse putz que você teve, esse insight, e taca a pau, posta aí para a gente poder compartilhar. Fechou? Tamo junto, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.